Então vamos lá, irmãos. Amém. Hoje eu vou me ater mais a Lucas e Êxodo, o livro de Salmos, mantendo aquela estrutura básica, não distou nenhuma passagem assim de destaque que tenha saído do script do salmista pedindo o socorro do Senhor. Então eu vou focar mais hoje em Lucas e Êxodo, tem bastante coisa para falar de Lucas principalmente. E por último, Êxodo. Hoje, propositalmente, eu vou deixar Êxodo por último, porque o Senhor colocou no meu coração uma direção de começar por Lucas. Amém. Então, irmãos, Lucas, a primeira passagem que me chamou a atenção foi Lucas 13, versículo 1. Então, vamos lá. É muito bom. Então, a passagem que me chamou a atenção aqui foi a passagem que o Senhor Jesus, ele fala de judeus que foram martirizados. E a partir do versículo 2, o Senhor Jesus diz assim: então foram judeus que tiveram mortes hediondas, mortes muito violentas, que impactaram muito aquela nação. Aí Jesus, no versículo 2 do capítulo 13, diz assim: então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então aqui, Jesus veio esclarecer aquela nossa falsa ideia de que quanto mais sofre a pessoa, quanto mais sofrida a pessoa, quanto mais hedionda seja a morte ou o sofrimento dessa pessoa, mais pecadora ela é diante de Deus. E isso não é uma realidade, né? Pelo contrário. O Senhor Jesus diz que, na verdade, o crente, ele vai padecer de muito mais coisas do que o ímpio, né? Tanto é que isso é motivo de discussão do salmista o tempo todo, né? O salmista se indigna, vendo que o ímpio é bem sucedido nos seus caminhos e ele que é justo e guarda a lei do Senhor se dá mal, né? É oprimido, é perseguido. Então o Senhor Jesus mais uma vez veio esclarecer que, embora o nosso bom senso queira ver que a pessoa que se dá mal é pecadora, não necessariamente. Jesus diz que, na verdade, a regra às vezes é até o oposto. E aí, seguindo, nós temos depois a passagem da figueira. Deixa eu ver se ela está. Da figueira estéril, que é logo na sequência. Jesus diz assim: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Papai, mamãe, você já disse esse? Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Não disse esse. Senhor, Mamãe, não disse esse. deixe ainda este ano até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Então essa parte me chamou a atenção, porque aqui mostra que o Senhor tem expectativa que nós geremos frutos. E ao mesmo tempo, ele pede para que alguém gere esses frutos. Não é um fruto direto. Tem alguém intercedendo por esta vida. Poderemos ver, por exemplo, um pastor nessa situação. E o Senhor ordena que corte esta árvore que não dá fruto porque ela está ocupando espaço. Ou seja, então às vezes, quando nós somos improdutivos, quando nós não evangelizamos, não procuramos testemunhar acerca do que o Senhor fez nas nossas vidas, de exortar as pessoas ao arrependimento, nós às vezes ocupamos o espaço, nós somos um cristão que de certa forma tem um papel vazio. É como se nós não existíssemos em relação à nossa função. E o pastor pediu tempo para o Senhor, que ele iria trabalhar aquela árvore, iria dar
promover condições que ele acreditava que essa árvore ainda seria capaz de produzir frutos. Então, isso nós vamos ver em Moisés mais para frente, quando a gente vai ver o povo murmurar milhares de vezes contra o Senhor, e Moisés meio que vai fazer esse papel que tá aqui nessa parábola. Mas aqui mostra duas coisas importantes. Então, o papel de cada cristão de ser produtivo, porque o Senhor espera que nós geremos frutos, independente do número deles, mas o Senhor quer nos ver operante, de modo ativo, independente se for na igreja ou fora dela, no mundo. E também temos aqui um caráter sacerdotal, daquela pessoa que já tem certa maturidade da fé e já consegue cuidar de outras vidas. Dessa pessoa, tentar criar condições dessa pessoa que está sendo discipulada por ela, poder gerar frutos. Então, observar qual que é o problema daquela pessoa, quais são as dificuldades dela evangelizar, e criar estratégias que aqui seria dele cavar mais, né? Então, essa metáfora é dele tentar promover condições do seu discípulo também poder gerar frutos e apresentar esses frutos ao Senhor, e o Senhor se alegrar. Então, essa passagem me chamou a atenção por conta disso. Tem total relação com a nossa função nos dias de hoje. E depois, no 14, versículo 7, vamos ver o que me chamou a atenção aqui. Então, aqui o Senhor Jesus fala dos primeiros lugares. Que quando alguém... Então, vou ler um pouco aqui só para dar uma contextualizada. Reparando como os convidados escolhem os primeiros lugares, Jesus contou-lhe uma parábola. Então, aqui eu vou contar para vocês porque que me chamou a atenção. O apóstolo, nesse domingo, ele estava falando do quanto Jesus ensinava conforme as coisas iam acontecendo na frente dele, né? Então nós tivemos o exemplo, acho que de uma água que caiu no culto no domingo, e o irmão Wilson foi lá e trabalhou para retirar aquela água, né? E o apóstolo disse que às vezes estes que são menos vistos, que têm às vezes os cargos mais humildes e menos notórios, são os que são mais exaltados por Deus. E o irmão Wilson estava naquele papel naquele momento, né? E aqui Jesus, ele observou a mesma coisa, então me chamou a atenção porque isso que o apóstolo falou, Jesus fez também aqui. Ele reparava que os fariseus, que os mestres da lei, os escribas, se assentavam nos lugares mais nobres, nos lugares de evidência, onde eles eram observados pelos outros, onde eles estavam em lugares de honra. E aí Jesus falava assim para eles, então quando alguém convidá-lo para um casamento, não se sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. E aí, quando esse convidado for tomar o seu lugar, você vai ser envergonhado. Agora, se você sentar em último, lá atrás, você não corre nenhum risco de alguém mais nobre aparecer e tirar o seu lugar, porque você já se fez como último, como um pequeno, como um menor. Então, mais uma vez, aqui o Senhor Jesus, dando aquele sentido que o apóstolo deu, e que o Jesus censurou os apóstolos, de que, na verdade, aquele que se fazer servo, aquele que servir, que se fazer o menor, esse será o mais exaltado diante de Deus. Não perante os homens. Perante os homens ele pode ser visto ainda como pequeno, como tendo um cargo inferior, mas perante a Deus, esse será o maior dos homens. Então aqui eu achei importante porque ele complementa a ideia da palavra do apóstolo nesse domingo. E aí, seguindo, nós temos o capítulo 14 e 26, então está um pouquinho mais à frente. Vamos ver por que me chamou a atenção aqui. As condições para serem... deixa eu ver se é isso mesmo, 14 e 26 ou 16? Deixa eu ver se é o 26. Ah, tá. Por que me chamou a atenção aqui, ó? Então, aqui é a parábola da torre. Então, isso aqui eu acho importantíssimo. Eu até apresentei essa parábola na escola de líderes. É uma parábola onde uma pessoa ela tem um projeto. Vamos imaginar, então, que nós queremos construir uma torre, né? Então, para essa torre, haverá tijolos, haverá cimento, haverá um transporte para levar esses tijolos até lá, né? Então haverá toda uma logística para poder se construir essa torre. E o Senhor Jesus fala aqui que a gente envergonha Deus quando a gente inicia o projeto,
Qual que é esse projeto? O projeto que começa na nossa regeneração, no arrependimento dos nossos pecados, e depois se estende no anúncio do Evangelho a outras pessoas, para que essas pessoas também possam experimentar essa renovação e esperar a volta do Senhor em santidade. Então esse é o projeto que nós vivemos diariamente. E o Senhor Jesus fala que é muito ruim quando nós iniciamos o processo e não conseguimos construir essa torre até o fim. E o nome de Deus é envergonhado, porque a pessoa do mundo ímpio, olha lá o crente, não conseguiu, se desviou e caiu. E o nome de Deus é blasfemado por conta desse crente, desse cristão que não conseguiu concluir o projeto. Então, o Senhor pede, observa bem o projeto que você está entrando, para ver se você consegue ir até o fim. Entendeu? Então o Senhor pede essa prudência para nós. Observa o que você vai ter que abrir mão. Quais serão as suas renúncias. O que você vai ter que fazer para se apartar do mal e escolher o bem. Quais são as rejeições, as escolhas. E pondere tudo isso na balança e vê se você vai conseguir construir esta torre. Então esse é o sentido dessa parábola que o Senhor Jesus aqui nos trouxe. Muito importante essa parte. Depois, no versículo 15... do capítulo 15, versículo 1, nós temos a parábola da ovelha perdida, que é muito conhecida, né? Onde o Senhor tem 100 ovelhas, 99 estavam salvas, só que tinha uma perdida. E mostra o prazer de Jesus de poder resgatar essa perdida, né? Então, um quão importante às vezes é a gente se importar com aquele que a gente acha que é uma causa perdida, né? Às vezes a gente se preocupa só com o irmão que é crente, o irmão que está vivo, o irmão operante. E às vezes algum irmão pode cair em algum escândalo, seja de adultério, seja de vício, seja alguma dificuldade. E aí nós vemos que esse irmão às vezes não tem jeito, a gente acaba abandonando esse irmão, mas a gente tem que lembrar da alegria que é do Senhor Jesus quando essa ovelha perdida é resgatada. Então é muito importante a gente ter compaixão por aqueles que a gente acredita que não terão mais chance. E insistir, até a gente ver, se a gente perceber que a pessoa apostatou, aí já era. Mas enquanto a pessoa não apostata e está em dificuldade, vale a pena investir nessa pessoa, porque é grande a festa no céu, quando essa ovelha perdida, restaurada, é trazida de volta para o rebanho, né? Amor, explica o que é apostatar. Apostatar significa você ir para... Então, vou dar o exemplo de Davi, para vocês entenderem, né? Davi, que foi muito falado no culto passado. Então, na reunião passada, nós vimos que Davi cometeu 2 pecados capitais dos 10 mandamentos, né? Ele matou Urias e adulterou com Batseba, né? Que são pecados hediondos, eram hediondos naquela época e puníveis de morte. Davi poderia ter sido morto por um só deles. E ele praticou 2. Só que, como nós vimos naquele salmo lindo, no 51, a disposição de Davi sempre se humilhar, reconhecer o seu pecado e voltar para a rota, se voltar em direção para Deus, demonstra que o coração dele não apostatou. Então, nós vamos cair, às vezes, milhares de vezes. Às vezes, a pessoa que tem um vício pode cair milhares de vezes naquele pecado. Mas a disposição dela se levantar novamente, pedir perdão e se esforçar para não tentar errar mais, demonstra que ela não apostatou. A apostasia fica clara quando a pessoa ela não se importa mais de pecar, ela não se constrange mais, ela vai morrendo, vai esfriando em relação ao Senhor. Até que chega um momento que ela não consegue mais se regenerar e pedir esse perdão e se renovar e voltar para a rota. Então, apostatar é você não conseguir mais, é você pecar tanto, que você acaba perdendo o constrangimento, cada vez se humilhando menos diante do Senhor, até chegar uma hora que você realmente se entrega totalmente ao pecado. E aí você não tem mais aquela disposição de arrependimento e de voltar para a rota. Aí você apostatou. Isso fica muito claro e notório, né? De um coração que realmente se amargura, sofre com o pecado, que se tortura. A gente vê muito nos Salmos, né? O salmista sempre se derramando, pedindo perdão. Me perdoa, Senhor. No Salmo 51, onde ficou mais evidente. Então a apostasia é esse coração que não consegue mais se arrepender, não consegue mais tornar a rota. E aí, seguindo, no 15:11, um pouco mais à frente, fala do filho pródigo.
né, onde eu entendo essa parábola muito, na época de Jesus, estava muito aqui no judeu e no gentil, né? Então, vai falar que existe um filho que sempre ficou com o pai, e teve um filho que pediu a herança, né? E foi embora para gastar, né? E depois esse filho se arrepende e queria viver juntamente com o pai, mesmo que fosse em condição miserável, mesmo que fosse na condição de um animal, seria preferível do que longe do pai. E o pai o recebe com alegria, com amor, e o filho que ficou indignado, né? Como assim? Eu sempre estive com você, né? E você recebe o meu irmão que te abandonou e que quis gastar a tua herança. E essa parábola, ela completa justamente o sentido da parábola da ovelha, se vocês verem, né? Porque o prazer do pai de poder receber de volta o desgarrado, né? Aquele que se desgarrou. E isso aconteceu com os judeus, né? De ficarem indignados, às vezes, de um gentil receber uma oportunidade, né? O gentil que desprezou a lei de Deus, que desprezou a Torá, que seguiu nos caminhos de maldade o tempo todo. Nós vimos isso claramente no profeta Jonas, né? Que Jonas não quis brigar por o povo de Nínive, porque os consideravam violentos, hediondos, e eles eram mesmo, né? E Jonas julgou que eles não eram dignos, né, da misericórdia do pai, né? Então o Jonas é como se fosse esse filho que ficou do lado do pai e ficou indignado quando o Senhor ofereceu o seu abraço ao povo de Nínive, né? Que se apartou do Senhor, mas quando o Senhor estendeu a oportunidade de misericórdia, eles se voltaram para o Senhor, se humilharam, se vestiram de pano de saco, se arrependeram, e Jonas ficou irado com isso. E nos dias de hoje pode acontecer o mesmo, né? Como naquela parábola que eu contei de Mateus lá no passado, quando a gente estava estudando Mateus também, da parábola dos trabalhadores, que o Senhor tinha prometido o mesmo valor para todo mundo, né? Então era o valor de uma diária, então imagina que a diária era R$100. Então a pessoa que trabalhou 6 da manhã, ele ia receber o mesmo que a pessoa que trabalhou às 17 horas. E aparentemente seria injusto, né? Olha quantas horas eu trabalhei. Mas o que o Senhor prometeu? Não importa. O salário do dia vai ser esse. Trabalhou mal, eu não estou pagando vocês por hora, né? O contrato era diário, entendeu? E a mesma coisa aqui. Então, às vezes, tem pessoas que conhecem a Deus muito depois, nós somos velhos na fé, nos julgamos donos da verdade, sábios da Torá, entendidos na lei, no Evangelho do Senhor Jesus, e entra uma alma nova que se constrange, entende o Evangelho, entra com uma paixão absurda, como foi a paixão do apóstolo pelo Evangelho, que foi muito cedo, né? Ele se apaixonou muito cedo e se derramou muito precocemente. E nós temos pessoas mais tardias, mas essas pessoas às vezes despertam uma certa inveja, né? Principalmente se a pessoa teve hábitos mundanos, né? Tipo, nossa, essa pessoa até ontem estava adulterando, usando droga, não sei o quê, e agora já é o rei da cocada preta. Então aqui o Senhor nos adverte, como crentes antigos, trazendo para os nossos dias de hoje, não tendo aquele pensamento de Jonas, de poder se alegrar com aquela pessoa do mundo que a gente julgava não ser digna do Senhor chamar, ser chamada pelo Senhor, por saber que o Senhor festeja muito essa alma que está sendo trazida de volta. Então esse é mais ou menos o sentido dessas duas parábolas. Aí seguindo no 16:16, me chamou muita atenção isso daqui que o Senhor falou, ó. Então eu vou só contextualizar a partir do 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e zombavam de Jesus. Mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Ó, mais uma vez o sentido daquela parábola dos convidados aqui, ó. Agora no 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sido anunciado e todos se esforçam para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então aqui o Senhor Jesus estava falando que desde a Torá, escrita por Moisés ali, onde o Senhor inspirou a Moisés e fez escrever nas tábuas da lei, as leis, os mandamentos, os preceitos e a Torá oral, até João Batista, havia um testamento, um modo de justificação, nos quais havia os sacrifícios de animais, havia um testamento
que nós teríamos que obedecer os mandamentos do Senhor, e quando pecássemos deveríamos fazer uma oferta. E depois de João passou a ser anunciado um outro testamento, aonde foi anunciado aqui, ó, então aqui ele falou, ali os profetas duraram até João, e depois disso o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. E aqui, esse esforço para nós é inútil no sentido de acharmos, assim como na antiga aliança, que o cumprimento da lei nos trará a salvação. Então o Senhor está falando aqui que não se conquista com força. Esse Novo Testamento, essa nova aliança, ela será conquistada pelo próprio Senhor, pelo seu próprio sacrifício na cruz, cabendo a nós nos mantermos santos, e essa santidade irá apontar que a nossa fé nele é genuína. Mas ela não acrescenta em nada, em nenhum tio, apropriando da palavra que o Senhor falou, para a salvação em si. Ela não irá acrescentar em nada. Ela só irá atestar que a nossa fé é genuína, como nós leremos lá na frente no livro de Tiago. Quando Tiago vai falar dessa coisa de obras e lei, né? Obras e fé. Como é que a gente concilia essas duas coisas, né? Tem que fazer obra, não tem? Mais para frente a gente vai aprofundar. Mas aqui o Senhor já dá uma certa antecipada. E aí, na sequência, nós temos o rico e o Lázaro, que é uma passagem muito conhecida por nós, né? Muito pregada, onde, resumindo de modo rápido, Lázaro era um mendigo, então passou uma vida de pobreza, de carência de alimentos, passando frio, com poucas vestes, com pouco alimento. E tinha o rico, que estava bem abastecido, tinha as melhores roupas, então não passava frio, se alimentava bem, não passava por necessidades. E depois veio o desfecho deles, né, no pós-morte. Ele viu Lázaro no colo de Abraão. Então Abraão aqui apareceu como uma figura de linguagem. E ao mesmo tempo, havia o rico sofrendo os tormentos do inferno. Tormentos terríveis. E o rico conseguiu ver Lázaro no colo de Abraão, né? E queria passar para aquele lado. Mas a parábola mostra que não é mais possível. Uma vez que a sentença seja dada, você não consegue mais passar do inferno para o paraíso e vice-versa. E aí, no desespero, o rico pediu então pede para Lázaro voltar e anunciar o evangelho para meus familiares, para eles não virem para o mesmo lugar que eu, né? Então, olha só, que é a preocupação que todo crente deve ter, na verdade, né? E que nós tenhamos esse constrangimento, que infelizmente o rico já teve no inferno, que nós tenhamos em vida aqui ainda, antes do desfecho final, de anunciar isso para impedir que a pessoa tenha esse desfecho horroroso que o rico teve nessa parábola de Jesus, né? E aí o que foi falado para esse rico, ó? Isso é muito importante. Abraão respondeu, ó, no versículo 29, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Olha só o que Abraão falou agora. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Quem que ressuscitou dentre os mortos depois? Cristo, né? E quem que não creu? A maioria dos judeus ainda não crê. Então, olha só como essa parábola já testava para o nosso presente atual, né? Jesus morreu, ressuscitou, e eles ainda não creram. Mas por quê? Porque eles não conseguiram nem crer no testemunho de Moisés e dos profetas. Porque o exercício que eu vou fazer aqui com vocês, irmãos, observem que eu começo propositalmente no Novo Testamento e depois eu vou para o Antigo. Por que eu faço isso? Porque o Espírito Santo me direciona a buscar Jesus Cristo no Antigo Testamento, justamente para a gente não incorrer nesse erro, entendeu? Porque Jesus falou que por eles não entenderem Moisés e os profetas, é que eles não poderiam crer nele depois que morreria e ressuscitasse. Então, é tentar achar a Cristo em toda a Escritura, porque o Pai vai revelá-lo em todo momento. Eu não sei se eu mencionei para vocês, quando a gente estava no estudo no livro de Gênesis, mas uma passagem muito interessante foi quando Adão e Eva pecaram, né? E aí Deus deu a sentença da mulher, da dor de parto, da sentença do homem, comerás com dor, né, o seu pão.
com suor comerás o teu pão. E depois disso, o que Adão e Eva tinham feito hoje? Eles estavam nus, né? Eles perceberam que estavam nus e tentaram se cobrir com folhas, né? Da presença do Senhor. Então, o que significa isso numa linguagem espiritual? É quando o homem ele tenta justificar-se a si mesmo. Ele tenta salvar-se a si mesmo. Que é a propósito de todas as religiões do mundo, com exceção da cristã. No Alcorão, a gente é instruído a salvar-se a nós mesmos. No budismo, a gente é instruído a alcançar o nirvana. No yoga, no hinduísmo, a gente é orientado a buscar o samadhi e justificarmos a si mesmo. Então, todas as religiões do mundo mostram que se o homem for santo o suficiente, ele não reencarna mais, ou ele vai se elevar num nível onde ele será justificado por conta deste nível que ele alcançou. Só que depois o que Deus faz? Deus mata um animal e os veste com a pele do animal. Então Deus mostra que pelo sacrifício de um animal, eles seriam salvos e resgatados, apontando que no futuro morreria o Cordeiro Eterno e que pelo sangue desse Cordeiro Eterno o homem seria justificado, apontando que a justificação nunca poderia vir do homem, mas sim de Deus. Então olha só Jesus lá no livro de Gênesis, entendeu? E é isso que Jesus quis dizer aqui para os fariseus. Então vocês têm a lei, Moisés e os profetas, e Moisés e os profetas falaram de mim. E vocês não perceberam isso, e por isso que vocês não creem em mim nos dias de hoje. Então basicamente é isso. É maravilhosa essa passagem. Acho muito bonita essa passagem. E depois, seguindo, nossa, o gancho. No 17:7, no 17:7 me chamou a atenção aqui, fala um pouquinho dos servos inúteis, né? Então deixa eu ler um pouquinho aqui para contextualizar, mas no 7 vocês dão uma maior atenção. Começando no 3, tá falando assim, ó: tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Ó, o que a gente estava falando agora há pouco, né? Sobre você não desistir do irmão que se arrepende, né? Ele não apostatou. Entendeu? Tenta repreendê-lo. Se ele se arrepender, que nem Davi fez, né? O perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes vier para ele dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Olha aí, ó. Mais uma vez. Então esse aqui não está apostatando, ele está se arrependendo todas as vezes. Então, os apóstolos disseram ao Senhor, aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a essa amoreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Olha agora o versículo 7, que maravilhoso. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem agora mesmo e sente-se à mesa? E não é verdade que, ao contrário, lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-se enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Até aqui o sentido já está dado. Então, às vezes, principalmente nos dias de hoje, nós temos o Senhor Jesus como se fosse um garçom. Como se ele fosse um Deus que deveria nos dar as coisas, deveria dar a nossa comida, as nossas vestes, deveria dar um carro que a gente almeja, deveria dar o emprego que nós queremos. E aqui essa parábola coloca nós no nosso devido lugar. Nós somos servos. O Senhor nos direcionou para um propósito, que é primeiramente se arrepender e depois pregar esse evangelho nas novas criaturas, elas se converterem, e esperarmos como igreja em santidade a volta do nosso Senhor. E às vezes a gente pensa na condição de servo que o Senhor deveria nos dar muito mais coisas, mas aqui nós temos que lembrar qual que é a relação aqui. O Senhor Jesus é o nosso Senhor, não o nosso servo. Embora ele tenha se feito servo como exemplo, para mostrar como deveria ser entre nós irmãos, né? Que não deveria ter um Senhor entre nós irmãos, não deveria ter um irmão que tivesse prerrogativas superiores a do... Não existisse o irmão superior e o irmão inferior, mas todos estão nivelados horizontalmente, debaixo do mesmo nível hierárquico. Então aqui o Senhor Jesus nos coloca no nosso lugar, na condição de servos. Então nunca percam a visão de que vocês são servos, eu sou o Senhor. Entendeu? E não se glorifiquem, se exaltem de estar fazendo a minha vontade, porque isso eu pedi para vocês. Isso é o mínimo que eu espero, como a parábola da figueira disse. O Senhor espera que nós demos frutos, há uma expectativa do Senhor em nós.
entendeu? Porque ele nos ordenou como Senhor. E nós, como servos, devemos apresentar e não nos glorificarmos e invertermos os papéis. Temos o Senhor Jesus como mordomo, né, das nossas vidas, e nós como Senhor. Olha só que coisa terrível, quando essa inversão acontece. E aí no versículo, no 17:11, o Senhor dá mais aquela esculachada nos fariseus, né? Mostrando, e isso não foi uma parábola, isso aconteceu, haviam 10 cegos, né? Adivinhe qual cego se arrependeu e se constrangeu e foi agradecer o Senhor. Alternativa A, judeu. Alternativa B, gentil. O que vocês apostam? Gentil. Então, mais uma vez, né? De 10, apenas um voltou para agradecer, para ser grato por aquela cura maravilhosa. E pasmem, foi um gentil. Então, lembrando da semana passada, né? Quando o Senhor tirou as alparcas e deu nos judeus falando de Elias, né? Que naquela época havia milhares de viúvas. Só que a viúva que foi procurada foi a de Sarepta, foi uma viúva estrangeira, né? E falando também de milhares de leprosos judeus que tinham naquela época, mas quem que foi curado? Naamã, o sírio, né? Então mostrando que o gentil, às vezes, quando ele tem um coração que se humilha, como aquela mulher também, que se fez de cachorrinho, que comia da migalha da mesa dos seus donos, né? Que chocou o Senhor Jesus, né? De uma forma, e ficou espantado com tamanha humilhação. O quanto que o gentil humilhado, mesmo sem Torá, mesmo sem lei, mesmo sem Moisés, alcança o favor do Senhor em relação àquele que foi instruído na lei, nos profetas, na Torá e em todo o Antigo Testamento, né? Como que é mais importante realmente você ser grato ao Senhor, você se humilhar, se arrepender e buscar viver em santidade. E aí, seguindo, nós temos no 18:1 o juiz iníquo, que é uma parábola que nos incita a perseverarmos na oração. Então, como o próprio nome diz, é um juiz que não fazia justiça, era um juiz que tinha vereditos pervertidos por suborno. Então, se era vantajoso para ele, ele dava determinada sentença, se não era vantajoso, ele não a dava. E aqui, por que pegou a figura da viúva? Porque a mulher, quando ela casava, ela passava da responsabilidade do pai para a responsabilidade do marido. E quando o marido morria, essa mulher ficava desamparada. E muitas tinham que se entregar até à prostituição, né? Se não conseguisse voltar mais para a casa do pai, elas teriam que se prostituir para conseguirem viver. Então a viúva era uma figura muito desamparada. E nós vamos ver no Antigo Testamento quanto que o Senhor se irava quando os sacerdotes agiam com infidelidade às viúvas e aos órfãos. Porque eram desamparados já, eram pessoas que já não tinham auxílio de quase ninguém. E o Senhor se ira muito quando um desamparado ainda é mais oprimido e injustiçado, como estava acontecendo nessa parábola. Só que essa viúva, ela era tão chata, de ficar buscando a causa, minha causa, juiz, minha causa, juiz, minha causa, juiz, que o juiz iníquo falou, eu vou fazer a sentença dela, eu vou validar a sentença dela para ela parar de encher o meu saco. O sentido é esse mesmo, para ela parar de me encher o saco. Aí o Senhor Jesus falou assim, se um ímpio, ao ser molestado dessa forma, consegue fazer justiça, quanto mais o Pai Celestial, quando você o buscar com perseverança, entendeu? O Senhor já tinha dado esse sentido no Sermão da Montanha, quando ele falou assim pra gente, né? Vocês sendo pais, né? Sendo maus, vocês jamais dariam pedra para os seus filhos, né? Vocês dariam para os seus filhos realmente as melhores coisas que vocês pudessem, quanto mais o Pai Celeste. Aqui a ideia é mais ou menos a mesma. Então o Senhor nos incita a buscá-lo com mais perseverança, com mais vontade, com mais quebrantamento, porque se um ímpio poderia fazer isso, quanto mais o Senhor, que é infinitamente maior. E aí na sequência, nós temos o 18:9, que é o fariseu e o publicano. O fariseu e o publicano, irmãos, é muito simples, na verdade, né? Isso pode acontecer conosco, então, que entra como advertência para nós. Falei um pouco disso já anteriormente, como aquele crente soberbo que tem anos de banco, que acredita que não pode mais pecar, que eu sou santo, que eu sou justo, que eu já sei. E entra um irmãozinho
que eu já tinha falado, na verdade aqui só vai corroborar, né? Aquele irmãozinho que não tem status, não tem lugar cativo, não é conhecido por quase ninguém da Irmandade, mas reconhece que é miserável, que é pecador, que tem muitas dificuldades de seguir o Senhor, mas sempre se arrepende, sempre pede perdão, e no modelo do coração, segundo o coração de Deus de Davi, sempre se renova em arrependimento e em santificação. Sentido, basicamente, eu já tinha dado anteriormente, que só veio corroborar. E depois, na sequência, temos Zaqueu. Então, qual que é a importância de Zaqueu aqui? A importância de Zaqueu é que ele era um publicano, então ele era um cobrador de impostos, só que ele cobrava uma taxa muito maior do que a devida. Então, se a taxa era 10 moedas, vamos supor que Zaqueu cobrava 15, cobrava 20, e assim ele lucrava muito além do que ele deveria, cobrando impostos do povo, né? Então o povo já odiava por ser cobrador de impostos, né? O povo já se indignava bastante com Zaqueu. E para piorar, Zaqueu era judeu. Então ele era duplamente odiado, né? Assim como Mateus também o era, né? Mateus também era um publicano. E o interessante de Zaqueu aqui é que quando ele foi buscar o Senhor Jesus, ele propôs no coração dele, não apenas, ele não se arrependeu apenas em palavras, mas os atos dele demonstraram que ele se arrependeu ao ele restituir tudo que ele roubou das pessoas. Então aqui, às vezes, não é um arrependimento carregado, não é um arrependimento vazio, mas ele veio carregado de obras. Então, às vezes, no nosso arrependimento, é importante a gente tentar, se possível for, tentar restituir aquelas pessoas que nós machucamos no passado, que nós ofendemos, que nós agimos enganosamente. É muito importante você refazer esta rota e tentar limpar todas essas brechas, até para dar testemunho para o ímpio que você se arrependeu. Falou, nossa, eu nunca imaginei que essa pessoa fosse se arrepender do mal que ela fez para mim. E nisso Deus está sendo glorificado quando você está restituindo uma pessoa. Então isso é o papel de todo cristão. Faça um exame em si próprio e observe se ficou alguma lacuna, se ficou alguma pendência passada de alguma pessoa, às vezes que você percebe que ainda você não restituiu aquela relação. Não que necessariamente você precise voltar a se relacionar, mas às vezes pedir perdão caso você tenha errado, ou perdoá-la, né? Se você não ainda a perdoou, né? Então aqui em Zaqueu a gente aprende sobre a restituição, sobre não apenas um arrependimento declarado, mas um arrependimento vivido em restituir os erros do passado. E aí, seguindo, nós temos aqui 21:34. Que é quando... Deixa eu pegar o sentido. Então aqui, só para contextualizar rapidinho, o Senhor Jesus estava dando um sermão escatológico, que nada mais é quando ele estava anunciando quais seriam os eventos que iriam preceder o retorno dele, né? E aí, no 34, ele falou assim: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Então, aqui o Senhor Jesus apontou 3 coisas. Orgia e embriaguez, elas são oriundas da mesma coisa que são as entregas pelos prazeres da carne. Então, pode ser um prazer por um alimento, prazer por uma bebida, ou prazer pelo sexo, por exemplo, que é na orgia, né? Então, o Senhor Jesus nos acautela para que esses prazeres não nos desviem da rota, como desviou Davi temporariamente, mas ele conseguiu voltar, né? Davi, no caso, foi pego mais pela embriaguez sexual aqui no caso, né? Mas também as preocupações deste mundo, onde o Senhor Jesus fala principalmente dos ricos, que estão tão preocupados em ganhar dinheiro, como naquela parábola que eu disse anteriormente, a parábola daquele homem que já tinha muito dinheiro no terreno dele, né? E ele quis expandir mais esse terreno para ganhar mais dinheiro. Então, nesse sentido que são as preocupações deste mundo. Você não esteja mais preocupado em ganhar coisas do mundo do que ganhar, não a salvação, mas
adquirir mais tesouros espirituais, mostrar mais santidade para o Senhor, para provar a veracidade da tua fé, né? Então, nesse sentido, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos que vivem sobre a face da terra. Então, esse dia terrível virá sobre todos. Então, o Senhor nos adverte, como em diversas parábolas, a parábola das virgens. O Senhor nos orienta a nos mantermos longe dessas coisas, para que o Senhor nos ache em santidade e nos arrebate. E aí, vem a passagem mais importante de todas, que eu vou pular, que é Caminho de Emaús, que eu vou falar por último. Eu vou pular para o final de Lucas, que é o 24:46. Que o Senhor Jesus já ressuscitou e deu as diretrizes finais para os apóstolos, os últimos conselhos. Aí o Senhor Jesus, aqui no 46, disse para eles: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que o seu nome pregasse arrependimento, em que em seu nome, olha aqui o objetivo, se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Que é o que nós vamos ver que vai acontecer no livro de Atos. Então o Senhor orienta primeiro pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que foi o ministério dos apóstolos, de Pedro, e depois, através de Saulo, que depois seria Paulo, isso foi levado para os gentios, né? Então aqui mostra que para o Senhor Jesus, a missão central nossa é isso daqui, que se anuncie essa pregação de arrependimento, para remissão dos pecados, manutenção em santidade, até que o Senhor volte. É isso. E isso se estenderá a todas as nações, não apenas aos judeus. E aí vamos para a passagem principal e fazer a ponte rápida para o livro de Êxodo, que é o Caminho de Emaús, aonde eu lembro muito da Tutu, vulgo Tuba, vulgo Thalita França, para quem não conhece ela por esses apelidos anteriores, aonde uma vez ela estava cantando o Caminho de Emaús, lá na Caris, ela que estava no louvor, e aquilo entrou como uma flecha no meu coração, faz um tempão já, mas nunca vou esquecer, do jeito que aquele louvor me pegou. Até falei para a Tuba depois no final, o quanto que aquele louvor mexeu comigo. Mas a passagem mais importante aqui de Emaús, a parte que eu queria destacar, é no 24, 25. Então, só para vocês entenderem, haviam dois varões judeus caminhando, e aí o Senhor Jesus apareceu disfarçado lá para eles, né? Apareceu disfarçado. Então eles não entenderam a princípio que era Jesus. E aí no versículo 25, Jesus disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram, mais uma vez, já foi tudo dito no passado e eles não compreenderam. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Olha agora que importante o 27, E começando por Moisés, que é onde nós estamos agora, na nossa jornada bíblica, e todos os profetas, onde nós iremos ler no futuro com a graça de Deus, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Isso aqui, Isso daqui é fundamental. É o que nós estamos fazendo, irmãos. Então, essa passagem mostra que Jesus, ele mostrou a importância de você pegar o Antigo Testamento, não como regra de fé, porque o Senhor Jesus atualizou isso, não modificou, atualizou, de um modo ainda mais difícil, como nós vimos no Sermão do Monte. Mas ele procurou explicar ponto a ponto, a partir de Moisés, o que dizia a respeito dele próprio, para que os olhos dele se abrissem e eles poderiam enxergar a obra de Deus por completo. E aí, a partir dessa ponte que nós vamos para o livro de Êxodo agora fazer este exercício. Livro de Êxodo que vai ser mais breve. Lucas tinha muita coisa, é muito conteúdo em Lucas. Foram capítulos gigantescos. E agora lá em Gênesis, lá em Êxodo, irmãos, acho que eu nem vou precisar ler muitos textos. Só vou deixar aberto aqui caso eu precise ler alguma coisa, mas... deixa eu ver aqui. Então nós paramos nas partes que o Senhor já começou a derramar as pragas sobre os egípcios.
né? E aqui, o que eu destaquei? Eu destaquei que a partir da terceira praga, da praga dos piolhos, então, nós vimos que os sacerdotes do faraó, eles conseguiram reproduzir alguns prodígios que o próprio Deus deu autoridade e poder para Moisés e Arão fazerem, né? Então eles conseguiram repetir a da serpente, embora a serpente de Deus comeu a serpente deles. Eles conseguiram reproduzir as águas de sangue. Eles conseguiram reproduzir até as rãs. Mas quando chegou nos piolhos, os feiticeiros, os sacerdotes do faraó não conseguiram mais reproduzir esses milagres. Aí os próprios sacerdotes reconheceram que isso era o dedo de Deus. Então demonstra que por mais que o mundo maligno consiga realizar macumbas, trabalhos, qualquer tipo de coisas perversas, há um certo limite para as artes ocultas deles, né? E o Senhor, e o poder do Senhor transcende infinitamente de qualquer magia, de qualquer coisa perversa que possa ser lançada. Então aqui demonstra a superioridade, né, de Deus sobre Satanás e o próprio reconhecimento de Satanás de que ele não consegue superar certo limite. Até perante o Senhor, Satanás tem que reconhecer que ele só consegue ir até determinado nível ou até determinada permissão, como veremos lá na frente no livro de Jó, onde não darei spoilers, mas quase todos vocês conhecem, né? E aí, o que eu pontuei aqui depois? A partir da praga da saraiva, o Senhor, ele começou... Não, da saraiva não, na verdade... Deixa eu ver aqui se eu consigo traduzir os meus hieróglifos, falando dos egípcios. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É isso mesmo. Então, a partir da terceira praga também, o Senhor começou a fazer separação entre o povo de Israel e os egípcios. Então, até então, todos estavam sendo prejudicados pelas mesmas pragas. Mas a partir da terceira em diante, o Senhor começou a separar. Ele começou a mostrar que as pragas que pegavam dos egípcios não pegavam os judeus, demonstrando que o Senhor estava a favor dos judeus e contra os egípcios. Então ficou claro isso daí. E isso vale para nós também, irmãos. Aqui, praga não significa dizer que nós não teremos adversidades, como nós vimos já no Novo Testamento, que nós não teremos aflições, que nós não teremos angústias, mas certamente nós teremos paz. Isso é um fato. Nós teremos paz, porque nós sabemos que nós temos crido, nós sabemos para onde nós almejamos ir, nós confiamos que aquele que morreu e ressuscitou dos mortos é fiel para nos trazer esta promessa. Então essa paz ninguém tira do nosso coração. E aqui o Senhor começa a fazer a separação e a distinção do povo dele para quem não era o povo dele. Mas a seguir, no capítulo, deixa eu ver se é o 9, no 9, versículo 16, deixa eu ver se é o 9, 16, aqui vai o recado para a Dalva, não sei se a Dalva está aqui, mas aqui, Dalva, vai vir a sua redenção, porque você estava indignada com quantas vezes o coração do faraó, né, se endureceu, quantas vezes o faraó prometeu que iria fazer algo, e depois endurecia, voltava atrás, e fechava o coração de novo, né? Então lembra, né, Dalva, que você falou desse dilema, né? De quantas vezes o faraó endureceu o coração, né? E aqui vem a explicação, No 9,16, o Senhor fala assim: mas em verdade foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Porque aqui Deus demonstra ser um Deus estratégico, um Deus que joga o war. Por quê? Por que eu falo isso? Olha só como Deus é sábio, olha que maravilhoso. Então o que Deus fez? O Egito naquela época era uma das nações mais poderosas do planeta. Era uma potência, era um império dominante. E o que o Senhor fez? As maravilhas que o Senhor fez, as pragas do Senhor teriam repercussões em todas as vizinhanças.
E chegaria um momento que o Senhor libertaria o povo finalmente, e essas nações, os judeus, eles teriam que passar por certas nações para chegar à terra de Canaã. E essas nações, quando viam o povo judeu chegando, ficariam aterrorizadas, porque elas já teriam a fama do que o Senhor fez aos egípcios. Então, os outros povos já ficariam com o coração derretido de medo, só de ver o povo de Israel marchando. E assim, o Senhor já estava dando para eles vitórias psicológicas sobre os povos que já viriam a seguir pelejar contra Israel. Olha só, como que o Senhor já estava pensando lá na frente. Porque esse fato seria notório em toda a geografia existente naquela época, das maravilhas que o Senhor fez. Mas isso não é já exclusivo aos ímpios, aos pecadores das outras nações, a qual os judeus chegariam depois. Mas o Senhor depois demonstra também que isso seria memorial para os próprios judeus que nasceriam depois, que os pais contariam a forma que o Senhor os tirou da terra do Egito, para que esses filhos temessem o Senhor desde o ventre materno e pudessem também temer o Senhor e seguir as obras do Senhor. Então, isso que o Senhor fez atacava em vários frontes, né? Então, ao mesmo tempo, o Senhor colocava temor no coração do teu povo, e ao mesmo tempo o Senhor colocava temor e pavor em quem não era o seu povo, para que estes povos abrissem passagem para os judeus e não dificultassem a rota para Canaã, quando chegasse a hora do Senhor libertar eles do Egito. Então, olha só por que o Senhor endureceu tantas vezes o coração do faraó. Porque para essa quantidade de pragas chegarem e esse fato ser notório, né? E aí, depois, na chuva de Saraiva, aqui nós vemos pela primeira vez a misericórdia do Senhor aos egípcios. Então, assim como nós vimos também naquela passagem de Sodoma e Gomorra, quando Abraão também inferniza a vida do Senhor, né? Abraão pergunta milhares de vezes, e se houver 50, 30, 40, se houver 10, né? E o Senhor, com toda a paciência do mundo, se tiver, eu vou salvar. E não tinha. Deus já sabia, né? E Deus já sabia, não tinha. Mas se tiver, eu salvo. E aqui o Senhor está mostrando que é verdade, né? Porque ele prometeu a praga da Saraiva, né? Da chuva de pedra com fogo. Só que ele deu oportunidade para os egípcios também poderem esconder o rebanho, poderem se abrigar, né? E os egípcios que creram no Senhor foram abrigados e não tiveram seus animais despedaçados, olha só. Então aqui mostra uma graça do Senhor já a quem não é povo dele, ó. Tá vendo? E nisso nós enxergamos o quê? Cristo, o Evangelho. Um momento onde o Senhor estenderia a sua oportunidade de salvação também a uma nação, ao povo que não era dele. Então, a partir dessa praga, o Senhor começou a oferecer a oportunidade aos egípcios também. Assim como ele vai mostrar mais para frente para outros gentios, né? Como a gente viu na genealogia de Jesus, onde ele ofereceu, por exemplo, a Raabe, a Ruth, né? Que era moabita, Raabe, que era cananeia. O Senhor vai demonstrar, né? Essas misericórdias a gentios, como o próprio Naamã, o leproso, a viúva de Sarepta. Então o Senhor dá demonstrações sempre de misericórdia a gentios durante as Escrituras. E depois dessa passagem, o Senhor começa a colocar pragas que começam a destruir o trigo e o linho. E por que eu pontuei o trigo e o linho? Porque o trigo representa a comida, o pão que os egípcios comiam, e o linho representava as vestes, que é aquilo que o Senhor Jesus fala que é o essencial para nós vivermos, né? Quando nós voltamos para Mateus 6, que o Senhor fala, né? Tipo, por que vocês se preocupam com o que havereis de comer? Não alimenta os pássaros do céu, né? Por que se preocupam com as vestes? Não vestiu os lírios do campo, né? Que eram muito mais bonitos que o Salomão, né? Em toda a sua glória. Então aqui demonstra, mais uma vez, como que o essencial para nós apenas é cobrir a nossa nudez e nos alimentarmos, né? Nós não precisamos de muito para viver, né? Mas os egípcios, eles já estavam sendo afetados até nessas coisas básicas. Imagina o nível de miséria que já estava, né? A partir da praga da Saraiva, né? Dos animais sendo mortos, que também eram comida, né? Dos animais. E além das vestes, né? Não tem linho, não tem veste, não tem tecido para fazer roupa, né? E não tem trigo, não tem pão para comer. Então imagina só como que já estava. E ainda assim o coração do faraó foi endurecido para o Senhor ser glorificado nele entre todas as nações. E aí na sequência,
Mais uma vez, hieróglifos. O endurecimento. Aqui é só uma pontuação rápida. Que o endurecimento do coração é considerado um pecado para Deus. Então, o que pode ser um endurecimento nos dias de hoje, né? É você se recusar a glorificar a Deus, a confessar que uma obra que é de Deus, você se recusa a crer que aquela obra é de Deus. Então, por exemplo, os judeus, naquela passagem que eles falavam que as obras que Jesus fazia era feito por Beelzebu, né, o rei dos demônios, e Jesus ali foi a advertência mais séria de Jesus, falando que aquilo que eles estavam fazendo não poderia ser perdoado se fosse feito de modo consciente, porque era um pecado contra o Espírito Santo. É quando você atribui uma obra que é de Deus a uma obra do diabo. Então nós temos que ter muito temor em relação a julgar determinadas obras, porque às vezes ela pode ser de Deus e nós estamos tendo ela como sendo do diabo. Então cuidado com a nossa língua, com o nosso julgar. Porém o Senhor nos deu uma dica: observem os frutos, entendeu? Pelo fruto se conhecerás a árvore. Mas também o endurecimento é aquela pessoa que se recusa a se arrepender das suas transgressões. Ela se recusa a se arrepender e, portanto, a via para o evangelho já está fechada desde o princípio, né? O coração que não se arrepende, ela já está invalidada para a graça desde o princípio, porque o primeiro passo, como nós vimos lá no final de Lucas, é a gente anunciar o evangelho do arrependimento, do arrependimento para a remissão dos pecados. Então, o coração duro é o coração que não se arrepende, que está gozando e se satisfazendo nas suas próprias delícias e prazeres e nos seus projetos, nos seus próprios projetos e não no projeto de Deus. E aí, essa parte eu já peguei, que parte desse objetivo do Senhor de endurecer o coração do faraó era também como memorial, né, para que os judeus pudessem temer o Senhor e as gerações que viriam a seguir pudessem ver as maravilhas com as quais o Senhor libertou o seu povo do Egito. E aqui, rapidamente, irmãos, para encerrar, não vou conseguir pontualmente hoje, mas próximo, falar rapidamente da Páscoa, dos asmos e dos primogênitos. Então o Senhor, ele vai estender, ele vai instituir determinadas festas para simbolizar o que o Senhor fez. Então, por exemplo, na Páscoa, o Senhor faz a 9ª praga, que é a da escuridão, e na sequência vem a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, né? Aonde faz total referência a Cristo, né? Isso eu já ministrei lá na Caris, quando eu tive a oportunidade. Vou falar bem rapidamente sobre isso. Então nós vimos que teria que ser morto um cordeiro, né? E que o sangue desse cordeiro sendo passado no umbral da casa iria preservar a vida do primogênito dos judeus, né? O primogênito dos judeus não seriam mortos. Então nós vemos mais uma vez um animal sendo sacrificado e o sangue desse animal justificando. Então mais uma vez apontando para Cristo, que seria o Cordeiro Eterno, que seria morto. E no sacrifício dele nós somos remidos e salvos e justificados. E depois da Páscoa, onde eles teriam que comer deste cordeiro, passar o sangue e comer, eles ficariam uma semana com pão sem fermento, né? Aí eu expliquei para vocês na época que o fermento, ele apodrece o pão precocemente. Além do fermento fazer o pão demorar mais para ficar pronto. Então, um pão sem fermento, por que o pão tinha que ser sem fermento? Porque ele tinha que ser preparado às pressas, porque eles estavam fugindo às pressas do Egito, então eles não tinham muito tempo, né, para se preparar. Então, lembrar que eles fugiram às pressas. E, ao mesmo tempo, retirar o fermento significa retirar aquilo que degenera a sua alma. Tirar de dentro de você tudo aquilo que te apodrece, que pode te esfriar ao ponto de você apostatar. Então, é nesse sentido que os asmos também vêm nos trazer. E depois tem a própria separação do primogênito. O Senhor nos instrui, quando eles chegarem à terra de Canaã, a fazer um resgate dos primogênitos. Porque o Senhor poupou os primogênitos dos judeus, mediante a morte daquele cordeiro, né? Simbolizando Cristo.
Então, para se lembrar do que o Senhor tinha feito, eles tinham que sacrificar um animal sem mácula, e esse animal, o sacrifício desse animal, ele ia resgatar esse filho, né, do Senhor, né? Mas isso apenas foi para um ato simbólico, para os judeus se lembrarem de todas as maravilhas que o Senhor fez. Então aqui, irmãos, encerrei quase que pontualmente, 9:01. Vou abrir agora aquele um minutinho para perguntas, caso alguém ficou com alguma dúvida. Mas Lucas exigiu bastante tempo da gente hoje. Está aberto, estou aguardando vocês, irmão. E quando eu dou uma lubrificada na goela. Não quero outro. Que é o que? Esse? Não. Esse pedaço? Pede pra lá, pra tirar. Nobody. Nobody. Então, muito bem. Dou graças ao Senhor que vocês conseguiram compreender bem. Que não... Opa, apareceu alguém. Apareceu o Yusuf. Boa noite, graça e paz. Graça e paz. Você faz uma análise tão completa que quase fica difícil sobrar alguma coisa para a turma perguntar. Ah, que bom! Glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns mesmo, porque são vários textos. Aham. Então, para fazer uma síntese, sem comprometer todo o texto lido, é preciso ter uma certa habilidade, né? Uhum. Parabéns. E está sendo muito bom aqui acompanhar a jornada bíblica e depois uma jornada através da sua ótica nos textos que são lidos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, apóstolo, pelas palavras. Então vamos encerrar com uma oração. Opa! Eu só queria fazer um comentário. Quando você falou dos milagres, das pragas lá do Egito e tudo mais, em Jesus também operou vários milagres. E muitos deles, Jesus falava para a pessoa não comentar. Parece que, na verdade, nos dias de hoje seria meio diferente, né? A gente quer que a pessoa conte, testemunhe, até para fazer uma propaganda do que Jesus fez. É engraçado que muitas vezes Jesus, quando ele operava os milagres, ele falava para a pessoa não comentar com ninguém. E aí, uma reflexão assim, que eu fiz que a nossa fé ela não pode estar pautada nos milagres. Ele é poderoso para fazer. Exatamente. Mas, às vezes, até toda essa questão dos milagres que foram feitos lá no Egito pelos mágicos, né, que o Faraó convocou. O diabo também ele consegue operar milagres. Mas às vezes ele não queria que as pessoas, e assim serve pra gente também, que a nossa fé esteja pautada no que ele faz, mas no que ele é. Exato. Ele é o Salvador. Exatamente. Ele tem poder para fazer tudo. Mas a essência mesmo do Evangelho no que ele é. Eu só queria compartilhar isso que me deu à mente agora. Não, exatamente, Isa. Vou até complementar isso com duas coisas rápidas. Então, você vê naquela passagem que o Senhor Jesus multiplicou os pães, né, que foi um milagre extraordinário, e ele confessou, o Senhor Jesus falou, né, em verdade essas pessoas estão aqui por conta dos pães, né, por conta do milagre, né? Elas não estão aqui por conta do verdadeiro milagre, que é a salvação, né? Então o Senhor Jesus mesmo aponta isso, né? Que eles estavam ali pelo pão, né, infelizmente, né? Mas não pelo pão da vida, eles estavam em busca do pão material, do milagre materializado, né? E a minha própria experiência de vida, né? Porque quando eu li a Bíblia Católica e Evangélica, então eu fiz as duas primeiras leituras, eu lembro que eu me impactei muito com os milagres, mas na medida que o Evangelho foi entrando e a graça foi entrando,
os milagres foram ficando para segundo plano e eu fui enxergando qual que é esse verdadeiro milagre mesmo, Zá, que você apontou, que é a nossa salvação mesmo, que é o nosso resgate, né? Que é o chamado de arrependimento, de renovação e de manutenção na espera do Senhor. Então, eu fui entendendo isso na medida que eu fui lendo a Bíblia também, que os milagres, na verdade, eram secundários, né? Eles eram instrumentos de atração para as pessoas, mas o propósito era muito maior do que isso. Mas maravilhoso, Zá. Obrigado por trazer essa reflexão. Mais alguém, gente? Então, Pastora Wanda está aqui hoje, ó. Ah, verdade. Seja bem-vinda, pastora. Que bom que você está aqui conosco agora. Vou orar agora para encerrar. Pai maravilhoso, Pai da eternidade, obrigado, Senhor, por mais este dia de reunião, Senhor, onde nos reunimos mais uma vez como igreja, como corpo de Cristo, Senhor, dispostos a aprender, Senhor, a aprender tudo que nós lemos, tudo que nós retemos ao longo da semana, Senhor. Obrigado por me capacitar nesse ofício, Senhor, por me fazer dar uma boa síntese, uma síntese também que não seja muito cansativa, que por ela ter disciplina também no tempo, dela ser dada com bom conteúdo, num tempo apropriado também, para que as pessoas não dispersem e possam absorver o conteúdo da melhor forma. Assim peço que seja, Senhor, até o fim, até dezembro, Senhor. E te pedimos graça para mais uma leitura nessa semana, onde começaremos o maravilhoso Evangelho de João, um evangelho lindo, Senhor. Muito diferente dos anteriores, que são maravilhosos também, mas terão muito menos repetição e muito mais conteúdos novos a ser elaborados, Senhor. Então, te peço sabedoria e entendimento para esses futuros conteúdos. Sim. Abençoe todos aqui presentes, Senhor, e aqueles que se ausentaram também, que têm a oportunidade de ver depois a aula gravada. E que somente seu nome seja glorificado e exaltado, Senhor, e que nos coloquemos na posição de servos, sempre humildes, sempre a serviço do Senhor e do reino. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Está encerrado, amados irmãos. Deus os abençoe.